Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quero ler com você a partir do verso 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende. Dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Deixa eu ler esse último versículo com você. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor nessa manhã para ministrar ao teu coração, para falar contigo. Peça ao Espírito Santo de Deus para que o teu coração seja essa boa terra que recebe a palavra, não apenas recebe, mas entende e pratica. Peça ao Senhor nessa manhã que a sua vida seja frutífera no reino de Deus. Amém? Peça isso ao Senhor. Senhor, nós oramos nessa manhã pedindo que o Senhor venha falar conosco. Ministra o nosso coração, Deus. Nosso coração está aberto, sensível a tudo que o Senhor desejar a falar em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecidos ao Senhor. Usa a minha vida, Pai, como instrumento teu. Eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada a dar. Somente pela tua palavra, pela sua graça, o Senhor pode usar a minha vida. Então usa-me conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus, que nós oramos a ti. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu quero nessa manhã falar sobre uma igreja sobrenatural. Fiquei pensando nessa manhã sobre o que ministrar, pedir ao Senhor, Deus, o Senhor deseja ministrar no coração do teu povo, coração da tua igreja, né? Nós estamos nesse último domingo, esse período, né, de festa, onde Deus falou conosco. Domingo passado nós recebemos o pastor Luciano conosco. O pastor Luciano trouxe uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. No domingo passado retrasado, recebemos o nosso bispo pela manhã e foi uma benção. Como Deus falou conosco, né? O bispo falou sobre perseverança, perseverar no propósito, perseverar na doutrina, na oração, que o Senhor ministra para a igreja de Atos capítulo 2. E à noite nós recebemos o pastor Joel Alves, que participou do início, da plantação, né, desta igreja, logo no seu início, logo nos primeiros momentos que essa igreja funcionou, né?
relatando para nós tanta coisa maravilhosa que o Senhor, no seu início dessa igreja, fez. O pastor Joel relatou aqui, falando que o culto de inauguração dessa igreja tinha para mais de 600 pessoas. E uma pessoa disse, não, pastor, tinha muito mais, né? Tinha muito mais. Eu creio, meu irmão, que ao longo desse tempo, tanta gente já foi abençoada, tantas pessoas, tantas famílias foram salvas. Esses dias eu recebi uma mensagem uma mensagem de um líder, né? Já fui pastor dele. E ele me mandando uma mensagem dizendo sobre uma célula que a gente implantou, que a gente começou. E quase toda semana ele me manda falando sobre como é o andamento dessa célula. E ele me mostrou, né, uma casa, né, uma varanda cheia de pessoas. Cheia de pessoas adorando, bendizendo o nome do Senhor. Uma célula que era muito destinada a casais, quando eu estava pastoreando essa igreja. E ali tinha muitas famílias reunidas, devia ter pelo menos uns 10 casais ali presentes. Eu estava falando com ele, falei, rapaz, quando uma casa é alcançada, a gente não toca apenas uma família, né? Só um casamento. A gente está tocando gerações. Então você está sendo instrumento não para abençoar uma casa, um casamento que está em crise. Você está sendo instrumento para gerações futuras. Quando eu penso sobre isso, eu sou muito grato ao Senhor por pensar que um dia uma pessoa saiu da cidade, foi lá para Minas Gerais, foi lá para o interior do interior de Minas Gerais, pregar o evangelho para o meu bisavô, né? E a palavra entrou no coração dele, ele ali se tornou um homem de Deus, e a partir daquilo, o meu avô já recebe a palavra de berço, o meu pai já recebe a palavra de berço, eu recebo a palavra de berço, o meu filho recebe a palavra de berço, e se Deus quiser, em nome de Jesus, os meus netos receberão a palavra de berço. Você imaginou o que é isso? Que quando uma pessoa é salva, e eu estou dizendo, contando testemunho dessa célula, contando testemunho da minha família, mas estou falando sobre uma igreja que vive o propósito de Deus. Porque quando uma igreja decide andar no sobrenatural, ela entende que não é apenas por ela, não é apenas o culto em si, não é apenas os momentos, a festa, a comida, a barraca, mas quando a igreja entende, ela vive um propósito sobrenatural. Vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. E esse é o principal objetivo da igreja do Senhor. O principal motivo. A gente se reúne para muitos momentos. Bruno, eu mandei para você aí. Viu? A gente se reúne para muitas coisas. A gente se reúne para muitas realidades, né? A gente pode, não estou falando que é errado, não. A gente pode fazer barraca do milho, festa do milho. A gente pode fazer festa das nações. A gente pode fazer, sei lá, irmãos, tanta coisa que aparece por aí. Festa na roça. A gente pode fazer, pode tudo. Festa, a gente gosta de festa, né? Você gosta de festa? Você gosta de festa, irmão? Gosta de festa. O que a gente não pode é perder o principal e único objetivo da igreja. Salvar vidas. Fazer com que vidas sejam tocadas, abençoadas, contra Jesus. E muitas vezes as distrações, quando nós lemos as cartas de Jesus em Apocalipse, para as igrejas do Apocalipse, ali está a igreja de Pérgamo, ali está a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia e tantas outras. Parece que Jesus está falando uma coisa para elas apenas. Não perca o objetivo. Se perdeu o objetivo, lembra de onde você caiu, arrepende-te, volte ao primeiro amor. Parece que todas as cartas são cópias, repetidas. E a mensagem de Jesus para todas as 7 é uma só. Preserve o seu coração e o seu foco.
Não se perca no meio do caminho. Não se distraia de forma alguma. Por quê? Porque algumas ele diz, eis que venho sem demora. Eu e você precisamos dia após dia pedir ao Senhor, Senhor, eu quero viver esse evangelho puro e simples. Porque às vezes a gente mistura e a gente faz do evangelho algo muito complicado. Faz da vida cristã uma coisa muito complexa. Quando o evangelho é tão simples. Quando o evangelho é tão puro. O evangelho é aquele que nós recebemos ele, nosso coração. E logo recebemos o impacto da palavra e temos a nossa vida transformada. Quantos aqui lembram da sua conversão, irmãos? Quantos aqui lembram da sua conversão? Às vezes a gente, com o passar do tempo, a gente se esquece, mas eu e você precisamos trazer em nosso coração e a nossa mente precisa estar muito fresca da onde o Senhor nos tirou. Quem nós éramos, como nós estamos. Foi uma obra linda, foi uma obra tremenda que o Senhor realizou em nós. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E alguém pregou para nós. Ou ouvimos no rádio, ou ouvimos na televisão, ou traçamos na porta de uma igreja e como um imã, que é como um ferro que é atraído pelo imã, mas fomos atraídos. E quando a gente menos percebeu, a gente estava no altar, seja aqui ou da igreja que você aceitou Jesus, com seus olhos lacrimejando, com a sua mão erguida, dizendo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ali começou um novo tempo na sua vida. Ali o Senhor tirou todas as mazelas, o Senhor foi te discipulando. Ali o Senhor trocou o seu vocabulário, que talvez fosse um vocabulário sujo, né? Um vocabulário pesado. O Senhor vai transformando a sua mente. Se você pensava de um jeito, o Senhor vai transformando a sua mente. E ali você passou dia após dia a aprender com a palavra aquilo que o Espírito Santo ensinava no teu coração e na sua vida. E a partir disso você passou então a ser um discípulo do Senhor. Porque discípulo é tão diferente de membros, né, irmão? Você não é um membro de uma igreja, não somente. Acima de tudo, você é um discípulo de Jesus. Você não é membro da igreja metodista, o céu não quer saber há quantos anos você está na igreja metodista em São Gonçalo. Às vezes a gente fala até com um certo orgulho, né? Eu estou aqui há 30 anos, eu estou aqui há 50 anos, eu estou aqui há 30. Mas o céu não quer saber sobre quantidade de tempo. O céu quer saber se de fato eu e você somos relevantes no reino de Deus. Não é se o teu nome está no hall de membro da igreja A, da igreja B, mas se o teu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Não, o céu não vai querer saber quantos anos de metodista eu tenho. O céu não vai querer saber quanto tempo a gente passou aqui, quanto que a gente... Não, o céu quer saber se eu e você, de fato, entendemos o que é ser igreja. Se eu e você, de fato, entendemos o que é ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus, o culto para ele não é um fim em si mesmo. Não se acaba daqui a pouco. Que a gente vai para casa daqui a pouco e só no domingo que vem que a gente lembra de novo, o sábado, olha, prepara a roupa aí que amanhã tem igreja. Não. O discípulo de Jesus não é aquele que anda, né, na semana, vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, para os seus negócios. Não, ele não anda como alguém, como um cidadão qualquer. Ele é um discípulo de Jesus aonde quer que o Senhor tenha plantado ele. Um discípulo de Jesus é aquele que se parece com Jesus. Eu me lembro que quando leio as Escrituras, eu vejo lá no ato da crucificação, Pedro tentando acompanhar de longe o que estava acontecendo com Jesus. E alguém identifica, você é um deles. Ele diz, não, eu nem conheço esse homem.
sei nem quem é. É impossível, irmãos. As marcas que o Senhor coloca em nosso coração, as marcas que o Senhor coloca na nossa vida, elas são inesquecíveis. Nós nos tornamos parecidos com Jesus. Você é parecido com Jesus, amém, irmão? Ontem eu fui numa festa de família, da festa da Priscila. E alguém falou para a Priscila assim: Priscila, você só emprestou a barriga. É tudo cara do Leandro. É tudo igual. Essa semana eu falei assim: Tito, você é muito parecido comigo, hein, Tito? Ele falou assim: não, pô, eu puxei a beleza da minha mãe. Mas ele disse assim para confortar o meu coração: mas eu puxei a sua inteligência. É por isso que eu não sei fazer matemática ainda. Ele completou a frase. Falei: caramba, rapaz, eu podia ter falado e parado por aí, né? Acabou comigo. Mas é impressionante como as marcas estão nos meus filhos, as boas e as ruins. Tem coisa que eu fico constrangido de brigar com eles, porque eu faço igual. E quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós vamos nos parecer com Ele, irmão. Nós vamos andar com eles, nós vamos falar como eles, nós vamos operar como Jesus, ele opera. A primeira coisa de uma marca, de uma igreja sobrenatural, de um discípulo de Jesus, é que pratica uma rendição de forma completa. Na parábola do semeador, Jesus conta a história que o semeador está com ali uma bolsa, muitas sementes. Ele saiu a semear, espalhar semente por onde ele estava andando. E as sementes vão cair em terrenos diferentes. E nesses terrenos diferentes, que nós entendemos que são corações, que são vidas, cada um vai receber a semente de uma forma, né? Jesus nos ensina como deve estar a nossa vida, como deve estar o nosso coração, para receber essa boa semente. Ele vai dizer que nessas sementes, a primeira terra, né, a primeira caiu num lugar onde a terra era dura. E a semente não conseguiu penetrar, não conseguiu entrar, porque ela não tem uma rendição completa. E por ela ter uma rendição incompleta, ela não consegue de forma alguma. O pássaro, as pessoas estão ouvindo essa mensagem e ali Jesus está falando sobre muitos elementos. Nessa mesma história, tem um pássaro que então vê essa semente sobre o solo, ele pega a semente para comer e vai embora. E os discípulos estão olhando aquela história, aquela parábola e se perguntando: Deus, já estava difícil, ele agora colocou um pássaro na história. Ele agora colocou uma terra dura que ele está falando, mas agora ele vem um pássaro. E os discípulos esperam Jesus terminar, está ali uma multidão ouvindo, as multidões vão embora, e depois os discípulos: Jesus, tá, o senhor estava falando, a gente não entendeu. Explica para a gente o segredo dessa palavra, a revelação, porque precisamos da revelação para que essa palavra entre no nosso coração. E Jesus vai explicar. Coração que não está apto, é duro para receber a boa semente. A semente ele ouve, mas a semente fica sobre a terra. E o pássaro, que representa o maligno, o diabo, vem e rouba essa semente. Eu e você precisamos, como discípulo de uma igreja que deseja viver sobrenatural, que deseja andar além do natural, irmãos. Eu e você precisamos, de fato, ter uma rendição completa ao Senhor. Um dia nós nos rendemos. Um dia, sabe, eu gosto muito de pedir para você levantar sua mão, né? Eu acho que esse ato aqui, um ato tão espiritual, um ato tão sobrenatural, que nós estamos dizendo: Senhor,
Pode levar o que o Senhor está entristecendo o Senhor. Pode acrescentar aquilo que o Senhor quer acrescentar. Pode fazer da minha vida, Senhor, o que o Senhor quiser, porque eu estou rendido diante da tua presença. Eu e você precisamos entender, um discípulo de Jesus, a igreja precisa entender que a rendição, ela não é apenas uma parte. A rendição, ela precisa ser completa diante do nosso Deus. Amém, igreja? A rendição, Jesus ele não quer entrar apenas em alguns momentos. Quando o jovem rico está diante de Jesus, Jesus tem acesso a muitas coisas na vida daquele homem. Só não tem acesso às suas finanças, só não tem acesso ao teu coração. E Jesus quer entrar nesse lugar, dizendo para ele, vende tudo que você tem, doa aos pobres e vem me seguir. Jesus não está falando contra a riqueza, mas está denunciando no coração desse rapaz, que esse rapaz honra pai e mãe, esse rapaz cumpre as coisas que a religião manda, porém o coração dele não é do Senhor. Deus deseja de nós uma rendição completa. O Senhor não quer de fato nenhum, porque quando a rendição não é completa, a palavra, a semente, ela vai ficar sobre a terra. A gente ouve, e talvez você ao longo desse período, eu de fato, esse período tenho sido muito abençoado pelas palavras que o Senhor tem pregado aqui desse mês, né? E tantas palavras abençoadas nós já ouvimos e talvez recebemos, mas chegamos talvez em casa ou saímos daqui, se a gente perguntar qual foi a palavra que o pastor pregou, que a irmã pregou, que a pastora pregou. Rapaz, palavra? Teve palavra? Por quê? Porque nós estamos acostumados a sermos consumidores de palavra. A gente consome tudo, a gente vive num mundo de consumo. E a gente consome tudo, irmão, até a palavra. Mas Jesus não quer que a gente seja consumidor de palavra, Ele quer que a gente pratique a palavra. Ele não quer que a gente ouça apenas, Ele quer que a palavra entre, que a palavra penetre em nosso coração. Talvez a gente se tornou pessoas que ouvem a palavra como essa multidão. Jesus diz sobre isso, sobre a multidão. Ela recebe a palavra, mas ela não entende a palavra. Ela está aqui por causa do pão, ela está aqui por causa da cura, por causa da transformação que eu posso proporcionar. É isso que eu quero que a palavra penetre no coração dela e ela tenha uma vida transformada por mim. Eu e você precisamos entregar a rendição, nos render ao Senhor, irmão. Eu e você precisamos dizer, Senhor, faça na minha vida o que o Senhor desejar. Senhor, faça na igreja aquilo que o Senhor desejar. Senhor, faça em nossos cultos aquilo que o Senhor bem dizer. Faça, Senhor, em nossa agenda aquilo que o Senhor quiser. Eu e você, como discípulo de Jesus, precisamos ter e praticar dia após dia, pedindo ao Senhor e declarar isso, Senhor, eu me rendo mais uma vez à tua presença. Eu e você precisamos acordar pela manhã e declarando, Senhor, eu me rendo mais uma vez ao teu querer e o teu agir na minha vida. Por quê? Porque é natural da nossa parte tomar o controle. É natural da nossa natureza caída pegar o controle da mão do Senhor, tomar a rendição. Natural. É natural a gente dizer, não, eu estou no controle. Não, irmão. Jesus está no controle da sua vida e da sua história. Jesus está no controle da sua casa. Posso ouvir um amém? Jesus está no controle da sua família. Jesus está no controle desta igreja. Jesus está no controle dessa cidade. Nós entregamos essa cidade nas mãos do Senhor. Jesus está no controle do país. Jesus está no controle de tudo, irmãos. Mas eu e você precisamos nos render. A segunda situação que me chama a atenção nessa palavra é
quando Jesus ele fala, né, sobre aquele que recebeu a palavra, logo de imediato, tem um terreno que tem terra, mas também tem pedra, na história de Jesus. E entre uma pedra e outra tem ali um pouquinho de terra. E essa semente cai justamente ali. E ela logo nasce, ela logo floresce. Mas na história de Jesus tem um sol. E Jesus conta, vindo o sol, ela não resiste. E mais uma vez, talvez os discípulos se perguntam, meu Deus, sol, meu pássaro, agora tem um sol. Jesus, que sol é esse nessa história? Jesus ele vai dizer as tribulações, as lutas, a dificuldade da vida. Logo essa pessoa recebe o evangelho, ela logo floresce, aparece, mas ela não resiste, ela não aguenta, ela não persevera. Porque veio tanta coisa, veio a luta, veio a dificuldade, o sol queimou ela. E por ela não ter raiz profunda, logo morreu. Jesus está falando aqui sobre renovar a nossa mentalidade. Jesus está dizendo aqui que uma igreja que prevalece, uma igreja que é sobrenatural, um discípulo que anda conforme o propósito do Senhor, precisa renovar a sua mente. Você pode repetir isso comigo? Renovação da minha mente. Diga mais forte, irmão. Renovação da minha mente. Quantas e quantas pessoas nós não vimos começar? Se você está aqui nessa igreja desde o seu início, meu Deus, quantas e quantas pessoas passaram? Quantas e quantas pessoas que você olhou de imediato e falou, meu Deus, esse aí vai ser um grande discípulo de Jesus, durou 6 meses. Quantas pessoas nós vimos, e talvez até mesmo com a gente, começamos com a garra toda, começamos daquele jeito, o tempo foi passando e a gente foi esmorecendo, porque as lutas e as dificuldades, elas se colocaram sobre nós. Jesus está falando, olha, é necessário que haja profundidade. Eu preciso renovar a minha mente, rejeitar toda superficialidade que pode ser que eu esteja vivendo no Evangelho do Senhor. Você já imaginou, irmãos, às vezes nós somos superficiais. Às vezes a gente é superficial na fala. Às vezes a gente é superficial nos relacionamentos. Às vezes a gente é superficial com o Evangelho. Mas quando nós somos superficiais, Jesus está nos ensinando, nós não vamos sobreviver. E para ser uma igreja que anda no sobrenatural, para ser uma igreja que anda e desfruta de tudo que o Senhor tem para fazer, não, Deus não vai fazer nada no superficial, irmão. Ele quer de fato que a gente viva o que está em Ezequiel 47, não é nas águas no tornozelo ou no joelho, mas o Senhor deseja que a gente mergulhe, saia da superfície. Saia da superfície. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 5, eu amo essa palavra, já falei sobre ela muitas vezes aqui no momento de oferta, que é da multiplicação dos peixes, da pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, os discípulos estão pescando, tem muitos anos de experiência de pescaria. Eles estão ali pescando, trabalharam a noite toda, você conhece esse texto? Jesus pede o barco de Pedro emprestado, Jesus prega através desse barco. Jesus, ao devolver esse barco para Pedro, Jesus vai dizer para ele, vá para o mar alto. Pedro, vai para o fundo. Talvez Pedro tenha pensado, eu sou pescador há tanto tempo. Não conheço esse homem. Sei que ele é filho de José, filho de Maria, carpinteiro. Mas Pedro, ao ouvir Jesus pregar, Pedro sabe que aquele homem não move no natural. Pedro, ao ver Jesus curando pessoas,
Pedro percebe que aquele homem não caminha no natural, mas no sobrenatural. E Pedro vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas pela tua palavra, diga comigo, pela tua palavra. Ah, irmãos, pela palavra de Deus, tudo se torna sobrenatural em nossa vida. Pela tua palavra, Deus, eu lançarei a rede. E a palavra de Deus diz que Pedro lança a rede no superficial. É isso que a Bíblia diz? Não. Pedro entra mar adentro. Talvez Pedro nunca tenha ido tão longe para pescar. Talvez isso não faça parte, talvez não é mais horário. Tanto que Pedro está lavando e guardando e dobrando as redes para ir embora. Quando o Senhor nos chama, irmão, a viver no sobrenatural, Ele vai nos mandar fazer coisas que para nós é doideira. Para nós não faz sentido. O Senhor vai dar direção para a gente a fazer algumas situações que a gente diz assim, mas não vai dar certo. Sim, não vai dar certo no natural, mas debaixo da palavra do céu, debaixo da palavra do Senhor, tudo se torna sobrenatural. E eu desejo andar sobre o sobrenatural, irmãos. O sobrenatural, então, é quando ele levanta, que ele joga as redes e ele puxa. E quando ele puxa, a palavra de Deus diz que eles não conseguem de tanto peixe que tem nesse lugar. Talvez você tenha andado no natural. Talvez você tenha esteja tentando resolver problemas no natural. Talvez você tenha desejo de mudança de vida no natural. Talvez você deseja prosperar no natural. Mas sabe que o Senhor, talvez a gente queira que essa igreja cresça e viva algo tremendo de Deus no natural. Mas sabe o que Deus está falando conosco nessa manhã, irmãos? É no sobrenatural que Ele se move. É no sobrenatural. É quando as águas, nós perdemos o controle das águas. É quando a gente está aqui cantando, adorando um louvor e gente está sendo curada aí no banco. Eu falo isso com o Vinícius, eu falo com isso com o louvor, que não é apenas a prática, não é apenas o ensaio, não é apenas o momento onde a gente, vai estudar uma letra, uma cifra, para saber momentos ali, o arranjo de uma canção. Mas eu e você precisamos, seja no louvor, seja nas crianças, seja da administração, seja nos homens, seja nas mulheres, seja em tudo, irmãos, orar e clamar, Senhor, que o sobrenatural do Senhor aconteça no meio de nós. Quando a gente está prestes para abrir, eu chego aqui de vez em quando, vejo o Marcos abrindo o gasofilaço para contar, a gente ora dizendo, né? Senhor, multiplica aquilo que está aqui dentro. Porque o que nós precisamos não é do natural, nós precisamos é do sobrenatural de Deus. Talvez quando a gente está aqui preparando um louvor, não é do natural, não é o ouvido que precisa ouvir. É quando o Espírito de Deus flui com tanta liberdade em nosso meio, que a palavra de Deus diz, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós estamos cantando, irmãos, Deus está fazendo algo sobrenatural. Não é o natural. Não é o natural de ter uma câmera ali ligada para o conforto. Não, aquilo não é para você. Aquilo ali não é para você. É porque nós queremos alcançar vidas através da transmissão da palavra. E quando nós estamos aqui pregando, cantando, aonde quer que essa pessoa esteja ouvindo, Deus está tratando e movendo no coração dessa pessoa. É no natural, irmãos. Deus deseja que a gente viva no sobrenatural. Um dia eu estava pregando e a gente vivia uma situação em Petrópolis e tudo lá é muito caro. E a igreja cresceu, tudo é absurdamente caro. A igreja cresceu e a gente precisava de um lugar maior.
Só que a gente estava numa casa, era uma casa, uma casinha. Só que tinha um terreno. Na verdade, um casarão, mas não cabia. E tinha um terreno, uma parte de garagem muito grande. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente vai crescer nesse lugar? Eu fui para uma conferência de pastores em São Paulo. E eu ouvi uma palavra semelhante a essa, que Deus se move no sobrenatural. Creia num Deus grande. Sonhe grande como o Senhor e tal. E de lá mesmo de São Paulo eu liguei e falei para o irmão da igreja, irmão, dá um pulo na igreja, pede o nosso espaço lá fora, sabe? Pede e faz um orçamento para mim de quanto que a gente faz para levantar uma tenda. É aluguel, não dá para a gente construir. Como é que a gente faz para levantar uma tenda aí? Falei, tá bom, pastor, vou fazer aqui o orçamento. Ele mandou o orçamento para mim, quase 20 mil reais. Falei, meu Deus. A igreja arrecadava 4 mil. 4 mil reais para pagar aluguel, para fazer não sei o quê. Misericórdia, Senhor, como é que vai ser? Eu fui, naquele dia, eu fui para a igreja, domingo à noite, coloquei o orçamento aqui no bolso. E aí, no final, eu falei, irmãos, Deus tem colocado um sonho no meu coração. Um sonho da gente expandir, um sonho da gente crescer. Eu quero convidar você, a gente fazer cantina, olha o natural falando. A gente fazer cantina, almoço. Não que a gente não tem que fazer, mas na minha cabeça, a gente ia, sabe, arrecadar aquele valor, trabalhar aquele ano todo para conseguir aquele valor. Natural agindo, né, irmão? E aí terminou o culto. O irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu nunca tinha visto aquele irmão. Pastor, esse sonho que o senhor tem preço? Eu falei, tem. Aqui, ó. Ele falou, posso ver? Eu falei, pode. Acabei de receber o orçamento do irmão, está aqui no meu bolso. Ele olhou, falou, pastor, ousado, né? O que o senhor deseja fazer aqui? Eu falei, desejo ampliar. Desejo que a gente tenha condição de reunir pelo menos 150 pessoas. A gente hoje reúne, né, tem um espaço para 30, você está com 50, 60. Quero um espaço maior, onde a gente possa trabalhar, a gente possa... Ele disse assim, queria ofertar na vida da igreja. Ele não disse quanto. Queria ofertar na vida da igreja. A igreja tem conta? Você tem conta? Aí eu falei, não, a igreja tem conta, a gente está começando um trabalho. Então a gente ainda não abriu conta. Ele falou, mas você tem a sua conta pessoal? Eu falei, tenho, mas a gente não trabalha dessa forma, né? Não recebo oferta desse jeito. Ele disse assim, gostei do senhor. Arruma uma conta para mim, pastor, que eu vou abençoar a igreja. Vou fazer algo, né, pela igreja. Eu falei, tá bom. Liguei para um pastor, falei, pastor, tem alguma conta aí que você não esteja usando? Ele falou, tem uma conta poupança aqui que a gente nem usa. Pastor da Metodista mesmo, né? Mas falou, tá bom, quero usar essa conta durante 6 meses. Ele pode usar. No dia seguinte, mandei mensagem para o irmão Luiz. Falei, irmão Luiz, descobri o nome dele. Olha, tá aqui, sabe? O senhor Gil. Ele falou, pastor, hoje eu não prometo nada, mas amanhã, se Deus quiser, vai ter um valor na conta aí. Quando no dia seguinte a gente foi abrir o saldo, a conta que nós precisávamos, o valor que nós tínhamos levantado, o valor que o natural aqui tinha achado, iria demorar muito para fazer, Deus mandou infinitamente mais. Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, irmãos, quando a gente muda, a gente entende que não é no natural, é no sobrenatural que Deus se move. Quando a gente entende que não é, sabe, por aquilo que o homem se move. E quando nós precisamos sair desse lugar, vencer o nosso contrato, precisamos sair, já estávamos reunindo 150 para 200 pessoas, não cabia mais. Para onde a gente vai? Não tinha outro lugar na cidade com menos de 10 mil reais de aluguel. E Jesus, e agora? O que a gente vai fazer? Reunir na rua?
encontramos um lugar de valor de R$13.000 o aluguel. Falei, Senhor, isso é loucura, R$13.000 por mês. Como é que eu vou fazer isso? E Deus, a gente orou, clamou, pediu direção. Deus mandou e a gente foi. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, 3 anos passados nesse lugar, nunca faltou nada. Tinha dinheiro? Não. Tinha reserva? Não. Tinha alguém rico na igreja? Não. Quando nós decidimos andar no sobrenatural, as pessoas perguntavam, cara, quanto está pagando aí? Eu falava, a pessoa falava assim, que isso? Teve jeito. Mas aquele que nos chamou para fazer, leva a gente a viver o sobrenatural. Então o sobrenatural, quando nós renovamos a nossa mentalidade, o sobrenatural vai atingindo todas as áreas da nossa vida. Seja naquilo que nós fazemos, seja na distribuição de um alimento na rua, seja numa caminhada evangelística, como nós estávamos sonhando na semana passada, seja num momento de adoração, de louvor, seja na contagem dos recursos, na administração deles, seja para qualquer ato que a igreja deseja fazer. Que a gente tenha a mentalidade que servimos um Deus sobrenatural e Ele nos chama para andar no sobrenatural também. Eu quero finalizar, pensar o que Jesus está dizendo para nós no verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, sufocam. E essa semente se torna infrutífera. Tem muita gente infrutífera, tem muito discípulo infrutífero, tem muita igreja infrutífera. Por quê? Porque está vivendo isso aqui. A preocupação com a vida, a preocupação com o engano das riquezas, a preocupação com as coisas desse mundo sufocam. Fazem com que esse coração e essa pessoa não viva o sobrenatural de Deus na sua vida. A palavra está ali, mas ela está sendo sufocada. Porque é tanta preocupação, é tanto foco no amanhã, é tanta ansiedade, é tanto pensamento, a gente não tem o suficiente, Deus não provê para mim, as coisas para mim tudo é mais difícil, eu estou desamparado, tanto pensamento, os meus sonhos não dão certo, não avançam. Mas quando nós entendemos isso, entendemos que de fato nós nunca teremos o suficiente. Mas quando nós entendemos que nós estamos rendidos diante da presença do Senhor, sempre temos o suficiente na nossa vida. Irmão, você já imaginou que você tem o suficiente? Por que você está ansioso e preocupado? Você tem o suficiente, irmão. Por que você está ansioso e preocupado? Por que você está acelerado? Por que você está correndo tanto? O Senhor é o teu pastor e nada tem te faltado. Por que você está tão aflito com o seu amanhã? Porque quando você anda com Deus, você anda nesse sobrenatural. Você entende, eu tenho o suficiente. Eu posso não ter, sabe, para esbanjar, mas Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Eu posso não ter para distribuir, mas eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu provedor. Eu não posso permitir que essa semente rouba, e tem tanta gente que é sufocado por essa ansiedade, por esse medo, e se torna infrutífero. Eu fico pensando, irmãos, que tem porta que Deus não vai abrir para a gente mesmo. Tem porta que Deus não vai abrir para você. Tem porta que Deus não vai abrir para mim. Sabe por quê?
Porque se ele abrir, ele nos perde. Tem promoções que se ele nos der, ele perde a gente. Tem situações que se ele fizer, tem trabalhos que se ele permitir que a gente entre, ele perde a gente. Eu estava contando esses dias, na minha célula, eu estava querendo mudar de trabalho, fui para uma entrevista e gostaram, eu gostei, o salário era bom. E ali eu comecei, só que não era uma entrevista apenas, eram 3 ou 4 entrevistas, eu não tinha empregado, tinha que ir para longe fazer essa entrevista. Era para trabalhar no metrô Rio. Só que um domingo eu fui para a igreja. Tentei. E o tema da palavra daquele domingo à noite foi: não coma, porque é veneno na panela. O pastor Harrison gostava de dar muito tema para a palavra. Ele disse: o tema da palavra de hoje é: não coma, cuidado, tem veneno na panela. E o contexto dessa história é quando o profeta Eliseu chega em determinado povoado e eles estão com fome. Cuidado com a fome, né? A fome faz a gente ter algumas escolhas bem equivocadas. Eles pegaram ali algumas sementes, pegaram ali alguns ramos de folhas, estão fazendo um cozido. Só que dentre as folhas que eles pegaram, tem uma folha que é venenosa, tem uma planta que é venenosa. E eles estão ali preparando esse ambiente, preparando esse cozido, né? Com essa folha venenosa. E se eles comessem, todos iriam morrer. O profeta, ao chegar nesse lugar, ele percebe: olha, tem veneno na panela, não coma. O Senhor vai suprir as necessidades. Não coma, não dá o seu jeitinho. E ele estava falando comigo, e ali eu estava ali sentado, lembro que estava do lado da Pri, ouvindo a palavra, e aquela palavra estava vindo no meu coração. Porque quando a gente tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus, amém, irmão? Ele testifica em nosso coração. A porta aos meus olhos era maravilhosa. Só que eu já tinha descoberto já qual era a escala. Eu ia folgar aos domingos, somente de 45 em 45 dias. Essa porta ia me tirar da presença de Deus. Já tinha um amigo meu trabalhando lá. E esse amigo, ele era ministro de louvor, ele era tão ativo na igreja, e ele sumiu. Desapareceu. Gente, cadê Júnior? É uma bênção. O Júnior ministra tão bem, quando ele abre a boca, o céu desce. O que aconteceu? Trabalhando, estou conseguindo na igreja, trabalhando. Quando o Júnior chegava, o 45 ele chegava, a unção foi se perdendo, e ele já não estava mais. O dia que ele estava em casa, ele queria dormir, ele queria descansar. Torna infrutífero porque a semente foi sufocada por conta das preocupações, por conta das ansiedades, dos enganos da riqueza. Você quer ser uma igreja sobrenatural? Estou falando de você mesmo, estou falando desse espaço aqui não. Você quer ser um discípulo, uma igreja sobrenatural? Eu quero. E o que o Senhor está ministrando no nosso coração nessa noite, nessa manhã é: somente o Senhor satisfará o meu coração e o teu coração. O que o Senhor está ministrando nessa manhã para nós é que nós estamos rendidos à ação do Espírito Santo em nossa vida. O que o Senhor está ministrando para nós nessa manhã é que sim, eu posso sonhar, mas sonhar os sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que você tem sonhos, meu irmão, eu tenho sonhos, mas será que nós estamos tão rendidos a ponto de dizer: Senhor, coloca os teus sonhos no meu coração. Eu entrego os meus sonhos ao Senhor, mas coloca os teus sonhos no meu coração. E quando nós começamos a sonhar, não os nossos planos, mas os sonhos do Senhor, pode ser que nós estamos bem felizes andando nessa direção.
E o Senhor está dizendo, mas é lá que eu quero, meu sonho para a sua vida. Eu sonhei quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, que era para lá, era naquela cidade, é nessa profissão, é nesse lugar que eu tenho sonhado para a tua vida. Senhor, mas eu estou tão bem aqui, eu estou tão feliz aqui, não. Mas você entregou os teus sonhos para mim, e agora eu quero você nesse lugar, nesse ambiente, fazendo a minha obra. Meu Deus! Será que nós estamos prontos a dizer, Senhor, eu sei que contigo eu terei o suficiente de todas as coisas. E eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor finaliza esse texto. O Ministério de Louvor já pode subir. Que o verso 23 vai dizer para a gente. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Ouve a palavra. Diga comigo, ouve a palavra. Faz assim comigo, ouve a palavra e a entende. Não é apenas ouvir, irmão. O terreno das pedras, né, que tinha pedras, ouviu, tanto que frutificou. A da terra dura, ouviu, a palavra não penetrou. Dos espinhos, ouviram, mas também não frutificou. Mas tem uma específica que Jesus está dizendo, que essa recebeu a palavra e entendeu. Quando a gente entende, a gente vai praticando. A gente coloca aquilo em prática na nossa vida. E aquilo se torna algo que o Espírito Santo começa a influenciar a gente. Eu desejo ser discípulo 100% influenciado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente se pergunta e a gente se pensa nesse processo, nesse momento de tantos influenciadores. A gente pode ser influenciado de muitas formas. A gente pode ser influenciado a copiar muitas igrejas. A gente pode ser influenciado a copiar muitos louvores. A gente pode ser influenciado a ter determinadas marcas, roupas. A gente pode ser influenciado a muitas coisas. Mas uma coisa que um discípulo de Jesus deseja é que ele seja 100% influenciado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quando caiu nessa terra, frutificou. E deu muito fruto. Deu a 30, deu a 60 e deu a 100. O Senhor quer nos levar a viver o sobrenatural. O Senhor quer levar a sua vida a andar no sobrenatural. O Senhor deseja que esta igreja ande e viva no sobrenatural também.